Revele o poder transformador. Dormir ouvindo esta oração tocante por 3 dias incríveis. Ana, uma professora de artes de 34 anos, caminhava pela praça da sua pequena cidade em Minas Gerais, envolvida pelos risos e brincadeiras das crianças. Mas aquele sorriso doce das crianças que ela amava tanto tinha um fundo amargo. Ela sabia que, além das brincadeiras, essas crianças enfrentavam um mundo repleto de desafios, preconceitos e desigualdades que poderiam acabar sufocando seus sonhos. Além das paredes da escola, era a realidade que machucava. O coração de Ana pulsava forte, e uma ideia começou a brotar dentro dela. Estava na hora de um movimento, de transformar o ambiente em que viviam. Lembrou-se da oração que sua avó lhe ensinara, uma oração que falava sobre esperança e união. Ana decidiu que não seria apenas uma gota no oceano, ela podia ser a onda. Era hora de fazer algo grandioso. Ao compartilhar a oração com os alunos, familiares e amigos, Ana esperava criar uma corrente de amor e transformação. Cada palavra soava como um convite para se unirem em um propósito maior. Mas a resistência que encontrou foi esmagadora. O diretor da escola, com seus modos antiquados, olhava para ela como se fosse uma rebelde. Seus colegas de trabalho a chamavam de sonhadora, mas Ana não iria desistir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão aumentava, mas Ana decidiu que isso não a impediria. Então nasceu a ideia de um espetáculo, uma apresentação artística que não só mostraria o talento dos alunos, mas falaria de diversidade e união. Cada ensaio era como uma explosão de emoções, sorrisos e lágrimas. Ela se dedicou, dia após dia, montando peças de arte que expressavam a essência de cada um deles. Na noite do espetáculo, o auditório estava cheio, famílias, amigos e até críticos da escola estavam lá, e Ana sentia seu coração disparar. Quando os alunos começaram a se apresentar, a atmosfera estava elétrica. Ana viu as expressões de surpresa, de alegria e emoção nos rostos do público. Foi então, no ápice da apresentação, que ela lembrou da oração da avó e decidiu recitá-la em voz alta. O público ficou em silêncio, e a energia parecia palpável. No entanto, ao olhar para o diretor, a desaprovação dele era como um balde de água fria. O clima estava tenso. Aquela era a hora. A luta dela por liberdade criativa, pela transformação da educação, estava prestes a ser testada. Ana sentia sua respiração acelerar e a pergunta ecoava dentro de sua mente: será que sua coragem seria suficiente para mudar tudo? Ana respirou fundo, suas palavras reverberando no silêncio. Ela podia sentir as lembranças bailar ao seu redor, momentos em que sua avó a abraçava e sussurrava frases de força e esperança. A pequena sala de aula, repleta de sonhos e desafios, parecia resumir toda a sua vida em uma única performance. O brilho nos olhos das crianças a reacendeu. Elas eram a razão pela qual ela lutava e a energia emanada daquela união era poderosa. Contudo, a expressão do diretor não saía de sua mente. Ele representava tudo o que precisava ser desafiado. Uma vozinha interna sussurrava que um sonho não precisa de permissão. A emoção estava à flor da pele, e Ana percebeu que a verdade transcende barreiras. Mesmo quando encaramos a negatividade, a esperança brilha ainda mais forte. À medida que a apresentação avançava, as crianças estavam radiantes. Cada nota, cada movimento, tudo parecia perfeitamente coreografado. Ana notou que o público estava completamente imerso. Os olhares que antes eram de desdém começaram a se transformar em admiração. Era como se uma metamorfose estivesse acontecendo, e Ana sorriu, se sentindo parte de algo maior. No entanto, enquanto as luzes piscavam e a música preenchia o ar, Ana sentiu uma pressão crescente. O diretor estava se levantando, sua postura rígida e claramente desconfortável. Era impossível não notar. Com um comando sutil, ele buscava interromper a magia daquela noite. O coração de Ana disparou.
Ela não podia deixar isso acontecer. Aqueles estudantes eram mais do que apenas uma audiência, eles eram a mudança. E foi nesse impulso que Ana decidiu abrir seu coração e, com sua voz carregada de emoção, falou diretamente para o público. O que estamos vendo aqui não é apenas arte, é a essência de cada um de nós. Vamos nos unir para sonhar e transformar não só nossa escola, mas nossa cidade. As palmas começaram a ecoar, um murmúrio de apoio se espalhou pela plateia. Aquela energia era incrivelmente contagiante. Mas o diretor avançou, cortando o ar pesado com sua presença autoritária. Chega! Isso não é apropriado, Ana. O que você está fazendo aqui não vai ser tolerado. Ele era como uma sombra, tentando apagar aquela luz intensa. Ana sentiu uma onda de medo, mas sua decisão estava tomada. Ela não iria deixar sua luta ser silenciada. Com a determinação ardendo dentro dela, Ana olhou nos olhos de cada criança, cada pai e mãe no público. A coragem deles estava lá, ela apenas precisava canalizar aquilo. Vamos fazer da nossa voz um grito por igualdade, por respeito e oportunidade. Disse, com o coração batendo forte no peito. O calor do aplauso se intensificou. O público estava se levantando, unidos por um sentimento coletivo que nunca tinham sentido antes. Por um instante, Ana se perdeu na liberdade daquela conexão. Ela podia ver lágrimas de alegria nos olhos de algumas mães e pais. Era como se todos estivessem experimentando o que significava lutar por um futuro melhor. Mas, quando tudo parecia estar a caminhar para uma revolução de amor e esperança, um outro som começou a se sobressair, um silêncio profundo. O olhar do diretor a atravessava como uma faca, pronto para impor sua vontade. Eu não posso permitir que isso continue, ele declarou com autoridade, enquanto seus passos ecoavam firmes pelo auditório. Ana sentiu que o chão ameaçava escorregar sob seus pés. Ela sabia que aquela noite poderia ser uma virada, mas a batalha estava longe de terminar. O que ela não esperava era que, por trás daquela expressão fria, havia algo mais, uma surpresa que poderia mudar tudo. O que ele estava prestes a revelar poderia ser o divisor de águas, não apenas para ela, mas para toda a comunidade. Ana sentiu sua respiração acelerar. O silêncio que se instalou no auditório era tão profundo que parecia pesar no ar. O olhar do diretor, que antes era frio e autoritário, agora tinha um brilho de algo inesperado, quase vulnerável. O que ele poderia dizer a seguir? As crianças, antes tão motivadas pela mensagem de esperança, agora olhavam para ele com ansiedade, cada uma sentindo a tensão no ar. Não podemos ignorar que existem regras, Ana, começou o diretor, sua voz mais suave, mas ainda firme. Por muito tempo, eu e outros funcionários estivemos comprometidos em proteger esta escola e aquilo que ela representa. Ele fez uma pausa, como se cultivasse uma coragem interior. Os murmúrios de apoio começaram a diminuir. Ana olhou profundamente em seus olhos, buscando um sinal de compreensão. Mas, eu não sou apenas uma figura de autoridade. Sou também parte desta comunidade. E ao longo de toda a minha trajetória, sempre acreditei que a educação tem o poder de transformar vidas. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir um capítulo que sempre esteve escondido. Anos atrás, eu mesmo fui aluno aqui. Conheci o que é sonhar, mesmo quando todos à minha volta diziam que eu não poderia. As palavras embriagaram o ambiente. Os pais e as crianças trocaram olhares, enquanto a curiosidade crescia. Ele sorriu, quase timidamente. E eu fiz uma escolha. Uma escolha que, na época, parecia muito difícil. Decidi desafiar as regras que estavam me trava. E olha onde estou agora. A energia na sala começou a mudar. Com cada frase que o diretor soltava, a gramática do teatro emocional se alterava. Ana notava que, aos poucos, uma parceria inesperada começava a se formar. Se vocês têm coragem de sonhar e lutar por um futuro diferente, eu também estou disposto a lutar ao seu lado. O aplauso começou a retumbar novamente, agora mais forte, mais carregado de esperança. Mas ele não havia terminado. Entendo que a mudança tem seus riscos, e é por isso que não posso simplesmente fazer isso sozinho. O que propõe, Ana, é que juntos, nós possamos reestruturar a nossa abordagem. Vocês, as crianças, merecem uma escola que os prepare para o mundo.
Se vocês estão dispostos a enfrentar este desafio, então estou aqui para apoiar. A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. O coração de Ana estava prestes a explodir de euforia. Mas ao mesmo tempo, uma necessidade urgente de estabilidade crescia dentro dela. Como poderiam tornar isso realidade? Precisamos de um plano, ela disse, incapaz de conter sua emoção. Fazer uma mudança real exige que nos organizemos, que escutemos um ao outro, que realmente queiramos que isso aconteça. Devemos nos reunir para discutir estratégias, fazer valer nossa voz. O diretor assentiu, evidente em sua sintonia com a ideia. As crianças, agora cheias de energia, erguiam as mãos, expressando sua vontade de se envolver, de se comprometer. O momento era mágico, mas também carregado de responsabilidade. E foi nesse instante de transformação que Ana percebeu que a tarefa não era apenas sobre desafio, mas sobre construção. Como um arquiteto da esperança, ela tinha que erguer as bases daquele novo sonho. Uma nova luta começava, mas a pequena semente que havia sido plantada poderia desabrochar em algo belo. Mas antes que pudesse aprofundar mais, algo inesperado atraiu a atenção de todos. A porta do auditório foi aberta de maneira abrupta e uma mulher entrou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e seu semblante transparecia um misto de preocupação e esperança. Por favor, é sobre minha filha. Eu preciso de ajuda. A ansiedade se espalhou. O que exatamente ela queria? E como isso se encaixava no momento de mudança que estava prestes a acontecer? O futuro parecia incerto, mas o coração de Ana pulsava firme, ciente de que aquela noite ainda guardava mais surpresas. A mulher se aproximou, seu olhar intenso e desesperado despertando a curiosidade e a preocupação de todos. Ana não conseguiu desviar a atenção. O coração dela disparou, e um nó se formou na garganta. O silêncio que se seguiu parecia um eco dos próprios sentimentos da mulher. Minha filha, Sofia, não está conseguindo acompanhar as aulas, ela se sente perdida, sem esperanças. Estamos lutando contra um sistema que parece não se preocupar com ela. Por favor, eu preciso de ajuda para encontrar um jeito de fazer a escola ouvir a nossa história, disse a mulher, as palavras tremendo em sua voz. O diretor, visivelmente impactado, deu um passo à frente. O que está acontecendo com a Sofia? O que exatamente ela está enfrentando? A preocupação dele refletia a delicadeza da situação. Ana podia sentir as emoções se misturando no ar, como se mais do que apenas uma história estivesse sendo compartilhada. A mãe, respirando fundo, começou a descrever as dificuldades de Sofia. Os problemas de aprendizado, a solidão no recreio, a sensação de ser invisível em um espaço que deveria ser acolhedor. Cada frase era um pedido de socorro, não só de uma mãe, mas de uma criança que desejava apenas ser vista e ouvida. A dor daquela mulher atingiu os corações presentes como uma flecha afiada. Ana sentiu seu interior se agitar. Era um chamado à ação. Precisamos fazer algo, murmurou para si mesma, sem perceber que as palavras saíram em voz alta. A energia da sala mudou novamente, agora carregada de determinação. As crianças começaram a murmurar entre si, os olhares se encontrando em um entendimento silencioso. Era a vez delas. Seus rostos, antes alegres e cheios de expectativa, agora estavam sérios e focados. Se nossa escola pode mudar, então podemos ajudar a Sofia. Juntos, podemos criar um ambiente onde ninguém se sinta sozinho, gritou Pedro, um dos alunos mais próximos a Ana. Suas palavras inflaram a sala com uma sensação de união e ação. O diretor virou-se para Ana, os olhos brilhando com uma nova ideia. Acho que isso pode ser o que precisamos para estabelecer um grupo de apoio. Não só para Sofia, mas para todas as crianças que se sentem invisíveis. Um espaço seguro onde possam compartilhar suas dificuldades e sentimentos. A proposta do diretor fez com que as palmas soassem de novo, mas desta vez, era um aplauso que reverberava não só em celebração, mas também em propósito. Ana percebeu que naquele momento, a história de Sofia não era apenas dela, mas de todas as crianças, que carregavam consigo a certeza de que poderiam transformar suas realidades. Nos próximos dias, o auditório se tornaria um centro de conexão. Reuniões seriam organizadas, e vozes, até então silenciadas, seriam finalmente ouvidas. Ideias tomariam forma,
e a esperança se tornaria um projeto concreto. A mudança estava à beira de acontecer. Mas Ana não podia deixar de pensar, e se não fosse suficiente? O medo sussurrava nas entrelinhas da determinação. Enquanto as crianças se reuniam animadas para planejar suas próximas ações, Ana olhou para a mulher, que agora observava a mudança com lágrimas de esperança nos olhos. Nós vamos fazer isso por Sofia, disse Ana, sentindo um propósito pulsar fortemente dentro dela. E se não conseguirmos? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto a mulher a fitava com um semblante de fé renovada. Mas naquele instante, com todos juntos, a possibilidade de mudança pairava no ar, e Ana estava decidida a lutar. Ela sabia que a estrada seria longa, mas o que importa é que, pela primeira vez, eles estavam prontos para caminhar juntos. E assim, o primeiro passo foi dado. Contudo, antes que pudessem avançar, a porta se abriu novamente, e um grupo de alunos entrou, com um olhar sério e um papel na mão. O diretor pediu para mostrarmos isso a você. É uma lista de problemas que todos enfrentam na escola. A ansiedade do momento retornou, e Ana percebeu que isso poderia ser tanto um desafio quanto uma oportunidade. Que tipo de obstáculos estariam à frente? Os alunos se aglomeraram em torno de Ana, segurando a lista com expressões que revelavam a seriedade do que estavam prestes a compartilhar. O que deveria ser um momento de celebração agora se transformava em um novo desafio, e a ansiedade crescia em cada rosto juvenil. Esses são os problemas que sentimos, e que precisamos enfrentar juntos, falou João, o mais tímido do grupo. Ele desenrolou o papel com mãos trêmulas. Os olhos de Ana se fixaram nas frases curtas e diretas: bullying no pátio, insegurança nas aulas, invisibilidade na sala. Cada palavra parecia pesar como uma pedra, mas também trazia a promessa de algo que precisava ser confrontado. Enquanto os alunos liam em voz alta, Ana percebeu que a lista não era apenas uma somatória de dificuldades, era um grito por mudança. Ela olhou para os rostos dos colegas ao seu redor, todos atentos e compadecidos. Havia uma força latente ali, um desejo pulsante de criar um ambiente onde nenhuma criança fosse deixada de lado. Precisamos fazer um plano, disse Pedro, determinado. Se olharmos para cada um desses pontos, podemos trabalhar juntos para resolver. Vamos criar um grupo que realmente ouça, que entenda cada dificuldade. Não dá para deixar tudo nas mãos da escola, precisamos ser a mudança. Ana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. O impulso da coletividade não era apenas uma ideia, era um sentimento real, vibrante. Temos que dividir os grupos. Cada um pode levar uma questão desta lista e discutir como podemos ajudar, ela sugeriu, com o coração nas mãos, conscientes de que agora a responsabilidade estava triplicada. Os alunos acenaram em aprovação, e o clima se transformou novamente. A eletricidade da determinação se espalhou, fazendo com que todos se sentissem mais conectados. Ana viu que cada um estava buscando sua forma de contribuir. As vozes pequenas agora pareciam um coral uníssono, e até a mulher que inicialmente puxara os fios dessa conversa sorriu, enxugando uma lágrima de esperança. Os dias seguintes foram intensos. Os alunos se reuniram, formulando estratégias, escrevendo propostas, organizando debates nas salas de aula. Sempre que se sentavam juntos, a energia deles era contagiante. Ana percebeu que as conversas não eram apenas sobre dificuldades, era sobre as mudanças que poderiam fazer com que se sentissem parte de um todo, uma comunidade de apoio. No entanto, um receio começou a se instalar no coração de Ana. E se tudo isso não fosse suficiente? O medo de que suas iniciativas não fossem ouvidas ou respeitadas pela administração escolar tornava sua determinação um tanto frágil. E se a escola rejeitasse suas demandas, como já havia acontecido tantas vezes? Em meio a essas reflexões, Ana decidiu fazer algo audacioso: convocar uma reunião aberta com todos os alunos, pais e professores, onde a lista de problemas poderia ser apresentada oficialmente. Precisamos mostrar em voz alta que não estamos sozinhos, disse para Pedro, que assumiu a tarefa de preparar um discurso. O dia da reunião se aproximava, e a tensão era palpável. Ana ensaiava suas palavras em frente ao espelho, imaginando as reações de todos na sala. Ao mesmo tempo, uma emoção inesperada começava a brotar dentro dela, esperançar-se. O que mais eles poderiam conquistar juntos? Enquanto se preparavam, a porta do auditório se abriu mais uma vez.
Mas agora, não era só um grupo de alunos que entrava. Era um grupo de pais, todos com expressões resolutas. Viemos apoiar nossos filhos, disse uma mãe, segurando a mesma lista que agora tinha uma nova finalidade. Ana olhou para a sala, seus olhos brilhando. Era hora de vir à tona. Mas, no fundo, uma pergunta ainda a assombrava: será que eles teriam a força necessária para transformar não apenas a lista em uma solução, mas a própria cultura da escola? O auditório estava cheio a um ponto que Ana nunca poderia imaginar. Os rostos dos alunos, pais e professores se misturavam em um mar de expectativas e apreensão. O clima estava pesado, quase palpável, como se a sala estivesse prendendo a respiração, esperando pelo momento em que a mudança finalmente aconteceria. Ana sentou-se na primeira fileira, seu coração batendo rápido. Ela sentia a junção de medos e esperanças, uma tempestade de emoções. O olhar de Pedro era encorajador, como se dissesse: estamos juntos nessa. Ele carrega a lista com as preocupações, agora decorada com anotações e ideias de todos que haviam contribuído. A primeira pessoa a falar foi uma mãe de um aluno do 5º ano. Sua voz era suave, mas ressoou forte no auditório. Eu estou aqui porque meu filho chegou em casa triste várias vezes. Ele não quer ir à escola por medo. É doloroso ouvir isso como mãe. Seu tom tocou o coração de todos, e Ana notou que algumas lágrimas começaram a escorregar pelos rostos de quem estava ouvindo. Esse relato era familiar, um eco das vozes que já tinham se reunido antes. Na sequência, um pai se levantou. Não é justo que nossos filhos enganem-se, fingindo que está tudo bem. Nós, como adultos, precisamos fazer mais. Precisamos ouvir nossas crianças. As palavras dele tinham uma intensidade que animou a plateia. Ana sentia um calor crescendo dentro dela, ao notar que outros também estavam despertando para a realidade que todos queriam mudar. Com a garra necessária, Pedro se levantou e puxou um fio invisível de coragem de toda a energia que havia ali. Estamos aqui hoje para que nossas vozes sejam ouvidas. Todos os pontos nesta lista são reais e nossos. E não estamos apenas pedindo ajuda, estamos pedindo mudança. Ele leu em voz alta as questões que haviam discutido. Os ecos em sua voz reverberavam, cada frase era um passo importante naquela jornada. Ana aplaudiu, emocionada. A salvação estava ali, manifestada na determinação do grupo. Mas e se a resposta do corpo docente não fosse a que esperavam? E se tudo isso fosse apenas um sonho, uma esperança sendo esmagada? As perguntas ficaram martelando em sua mente, mas não podia deixar que isso a dominasse. Era hora de lutar. Após a leitura, a diretora, uma mulher austera, que mantinha sempre a postura forte, levantou-se para falar. O silêncio era quase ensurdecedor. Ela olhou para cada um dos rostos na plateia e, por um momento, os olhos de Ana encontraram os da diretora. Sentiu que havia mais ali do que uma simples autoridade. A tensão era palpável. Eu ouvi vocês. A declaração da diretora não era simplesmente um eco de palavras feitas, mas soava como um convite aberto. Vou formar um comitê. Vou ouvir seus problemas, e juntos, começaremos a trabalhar em soluções. O auditório se encheu de murmúrios. Ana quase não conseguia acreditar. As reações ao seu redor alternavam entre surpresa, esperança e um toque de ceticismo. Não era o fim, mas era um começo. Os alunos começaram a se animar, muitos levantando a mão para se voluntariar, oferecendo-se para ajudar no comitê. Ana sentiu um misto de alívio e empolgação. Mas, ao mesmo tempo, muito ainda estava em jogo. Quando a reunião chegou ao fim, a diretora se retirou, mas o clima de incerteza permaneceu. O que viria a seguir? A luta pelo respeito e pela mudança estava apenas começando. E no fundo de seu coração, Ana sabia que o verdadeiro desafio estava à frente. Precisamos estar preparados para tudo, não podemos desistir. Ela sussurrou a Pedro enquanto se afastavam. Ele assentiu, seus olhos refletindo um brilho de determinação. Mas antes que pudesse se afastar, uma mensagem em seu celular chamou sua atenção. Você viu quem chegou? Uma foto a deixou em choque. Era alguém que Ana nunca imaginou ver ali. O que isso significava para eles agora?
Ana segurou o celular com as mãos tremendo, seus olhos fixos na imagem que parecia quase surreal. O rosto familiar sorrindo para a câmera tirou seu fôlego. Era Clara, sua melhor amiga de infância, que havia se mudado para outra cidade há mais de um ano. Com a pele agora bronzeada e os cabelos mais longos, ela emanava uma energia vibrante. Para completar, o que Ana não conseguia entender era o porquê de Clara estar de volta naquele auditório, exatamente no momento crucial para sua batalha. Pedro, você conhece a Clara, não conhece? Ana exclamou, olhando ansiosamente para seu amigo. A expressão de Pedro se iluminou com o reconhecimento, mas logo ficou soturna ao perceber a confusão no rosto de Ana. É, a Clara. O que ela está fazendo aqui? Ana não sabia. As perguntas giravam em sua mente, mas ela mal teve tempo para refletir. Clara era uma força da natureza e, quando estavam juntas, sua energia multiplicava tudo ao seu redor. Aquela presença poderia ser exatamente o que o grupo precisava. Afinal, as lembranças dos dias em que planejavam conquistar o mundo juntas eram vívidas, mas a realidade estava repleta de incertezas. Vamos até ela! Decidiu Ana, puxando Pedro pela mão. Eles atravessaram a multidão, que ainda murmurava sobre o que aconteceria a seguir. Cada passo pulsava com expectativa, seus corações acelerando. Clara estava ali, sentada ao fundo, aparentemente à procura de algo ou alguém. Quando Ana finalmente se aproximou, a expressão em seu rosto transformou-se em alegria pura. Ana! Eu não acredito que você está aqui! Disse Clara, levantando-se para abraçar a amiga. O abraço foi quente, como um porto seguro em meio à tempestade que se aproximava. Enquanto as lembranças se misturavam com as novas realidades, Ana percebeu que Clara estava mais do que um fator de apoio, ela poderia ser a porta para novos pensamentos e estratégias. Você não sabe o que está acontecendo, né? Estamos lutando por mudanças na escola. Acho que você pode nos ajudar. Ana falou, a voz transbordando emoção. Fiquei sabendo por alguns amigos e resolvi vir. O que você precisa de mim? Clara respondeu com uma determinação que fez o coração de Ana pulsar mais forte. Era exatamente isso que ela precisava ouvir. Pedro olhou para as duas com uma mistura de afeto e respeito. Acho que podemos formar um time imbatível, disse ele, com um sorriso. A união das três situações, a luta no auditório, a amizade antiga e a determinação renovada criou uma energia palpável no ar. Com um plano em mente, as três começaram a discutir como poderiam acelerar a força do comitê que a diretora havia prometido. Clara sugeriu uma abordagem nova. Podemos criar uma apresentação visual poderosa. Isso pode impactar melhor as pessoas. Mostrar os rostos, as histórias. Sua paixão era contagiante. Ana sentiu a esperança ressurgir, mas a dúvida também borrifou seu entusiasmo. O que se passaria na mente da diretora ao ver esse novo plano? E se a realidade da escola fosse mais dura do que imaginaram? Enquanto Ana refletia, uma batida forte ecoou na porta do auditório. A direção e os professores estavam de volta, e um clima de seriedade tomou conta do ambiente. A expectativa estava no ar, quase insuportável. Estão todos prontos para ouvir o que a diretora tem a dizer sobre os próximos passos? Perguntou um dos professores, e a plateia imediatamente ficou em silêncio. Ana percebeu que o verdadeiro teste estava diante deles. O que a diretora realmente pensaria sobre todo esse movimento, agora potenciado pela presença de Clara? Ela ergueu a cabeça, preparada para o que estava por vir, mas uma leve sensação de inquietação começava a surgir. Estamos prontos, mas e elas? O que poderiam ter preparado à sombra do que realmente importa? Ana pensou enquanto o silêncio permanecia como um prenúncio. Não havia como voltar atrás agora. A luta estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir até onde a união e a coragem poderiam levar. O ar no auditório estava pesado, como se cada respiração contivesse uma expectativa palpável. Ana olhou para Pedro e Clara, que estavam capturando aquele momento, suas expressões radiantes de esperança misturadas com nervosismo. As portas se abriram lentamente, e a diretora entrou, seguida por alguns professores que conduziam uma pasta com papéis. O clima estava tenso, como uma corda esticada prestes a se romper. Boa tarde a todos, começou a diretora,
com a voz firme, mas Ana percebeu uma leve hesitação. Viemos aqui para discutir as necessidades de mudança em nossa escola. Sabemos que muitos de vocês têm preocupações legítimas e queremos ouvir suas vozes. As palavras eram boas, mas Ana sentiu seu coração acelerar. Poderiam aquelas palavras ser apenas promessas vazias? Era necessário mais do que isso, as promessas precisavam se transformar em ação. Clara, percebendo a inquietação de Ana, segurou levemente seu braço. Vamos mostrar a eles do que somos capazes, sussurrou, com um brilho nos olhos. Ana assentiu, sentindo a força da amizade as envolvendo. A diretora começou a perguntar sobre os problemas que estavam afetando os alunos. Levantando a mão, Ana tomou coragem e pediu a palavra. Com licença, diretora, temos uma ideia que acreditamos que pode mudar a percepção da diretoria sobre as necessidades de nossa escola. A plateia ficou atenta, as pessoas sussurravam entre si, algumas parecendo animadas, outras um tanto céticas. Pronto. O que vocês têm em mente? Perguntou a diretora, arqueando uma sobrancelha. Queremos criar uma apresentação visual, uma espécie de documentário, com histórias de nossos colegas. Mostrar as realidades que vivemos todos os dias, ressaltando as mudanças que precisam acontecer, Ana explicou, a paixão crescendo em sua voz. Cremos que isso poderá tocar o coração da diretoria e abrir os olhos de todos. Uma onda de murmúrios percorreu o auditório. Os alunos começaram a se agitar, alguns sussurrando em apoio à ideia. Pedro se juntou à conversa. Alguém pode ver aqui a força que temos quando estamos unidos. Se todos contassem suas histórias, se o verdadeiro lado da escola fosse ouvido. A diretora olhou para o grupo, avaliando as reações. Ana sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. Por favor, dê-nos uma chance de mostrar isso. Queremos trabalhar com vocês, não contra vocês. Estamos em busca de um diálogo, e não de um monólogo. Um silêncio pesou no ar, e a diretora parecia ponderar as palavras de Ana. Compreendo a ansiedade e a necessidade de mudança, mas não podemos garantir que uma apresentação mude tudo. Contudo, estou disposta a ouvir essas histórias. Se realmente houver impacto, estarei aberta a discutir mais sobre isso. Ana respirou fundo, um misto de esperança e receio. Seria aquele um primeiro passo real em direção à mudança? Havia um resquício de dúvida no ar, mas seu coração batia cada vez mais forte. O apoio de Clara e Pedro fez com que ela se sentisse mais forte. As conexões que construíam com os colegas poderiam ser a chave para acender a chama da transformação. Precisamos de tempo e apoio para isso, diretora. Seria possível agendar uma data para que possamos apresentar nossa ideia? Perguntou Clara, acrescentando determinação às palavras de Ana. A diretora hesitou, olhando para os professores ao seu lado. Finalmente disse, vamos programar uma reunião para gravar essas histórias. Mas, lembrem-se, o impacto deve ser autêntico. Sejam sinceros. Os corações pulsaram como um só entre os alunos, um combinado de alívio e expectativa. A luta estava apenas começando, e os próximos passos estavam em suas mãos. Mas enquanto a diretora se retirava do palco, um grupo de alunos ao fundo começava a sussurrar e algumas expressões de ceticismo e sarcasmo surgiram. Ana e Clara trocaram olhares, cientes de que não seriam todos a apoiar essa jornada. E se eles tentarem sabotar nossa ideia? O que faremos então? A voz de Ana tremia levemente, mas havia uma determinação que ardia em seu interior. Vamos lutar com todas as nossas forças. Não podemos deixar que eles nos derrubem, Clara respondeu, a fumaça da determinação visível em seu olhar. O destino estava reservado, mas o que aconteceria a seguir? A verdadeira batalha estava prestes a começar, e cada passo deles ecoava uma nova curva na estrada. Ana saiu do auditório com o coração pulsando. A adrenalina ainda corria em suas veias, misturando-se a um frio na barriga. Ao seu redor, os alunos estavam em alvoroço, alguns conversando animados, outros experimentando um ceticismo palpável. Clara andava ao seu lado, a energia entre elas era quase palpável, mas a semente da incerteza também germinava na mente de Ana. Você viu a expressão deles? Perguntou Clara, quebrando o silêncio que se formou. Acho que eles sentiram alguma coisa.
Eles estão começando a nos ouvir. Espero que sim. Mas e aqueles que riram? E se eles fizerem da gente um alvo? Ana respondeu, preocupada. Ela sentia um peso nos ombros, como se o futuro da escola estivesse diretamente ligado às suas ações. Pedro se juntou a elas, a agitação nos dentes visível. Não se preocupe com eles. Nós temos que focar nas histórias que iremos contar. Cada aluno tem algo a dizer que pode fazer a diferença. Ele falava com a convicção de quem já havia passado pela rejeição e encontrado motivos para continuar lutando. O grupo começou a se dispersar, e logo a escola voltou à sua rotina normal, mesmo que a pressão da mudança estivesse latente. Ana e Clara decidiram que deveriam se reunir com outros alunos para discutir como coletar as histórias. A ideia não era apenas filmar relatos, era captar a essência da vivência de cada um. No dia seguinte, enquanto o sol se erguia no horizonte, Ana e Clara se dirigiram à biblioteca. Elas queriam um espaço silencioso para planejar a abordagem. Ao entrar, encontraram algumas mesas ocupadas, mas havia uma seção vazia no fundo, que parecia ideal para a conversa. Vamos convidar quem se sentir confortável em compartilhar, sugeriu Clara, enquanto abriam cadernos e canetas. Precisamos de um roteiro, algo que nos conduza nesse processo. As histórias devem fluir, mas sem perder a sinceridade. Ana acenou e começou a anotar as várias experiências que conhecia, desde o bullying até as dificuldades financeiras que muitos enfrentavam. No entanto, à medida que escreviam, Ana não pôde deixar de notar que havia um padrão de dor e frustração no que estava sendo escrito. É impressionante como cada um aqui carrega uma carga pesada, não é? Comentou, levantando os olhos para Clara, que as reconhecia. Sim, mas isso também mostra a força que temos. É uma comunidade. E se cada um contasse algo bom que aconteceu também? Um momento de alegria, mesmo que pequeno? Clara começou a esboçar uma ideia, e Ana percebeu que havia algo revelador naquele pensamento. Os dias se passaram, e logo uma reunião foi convocada para discutir a ideia do documentário. A sala do conselho estava cheia de expectativa, mas a preocupação ainda pairava no ar. Durante a apresentação, outros alunos se levantaram e começaram a compartilhar suas histórias emocionantes. A bravura deles era contagiante, mas alguns ainda olhavam com desdém. "Estamos mudando a narrativa!" gritou Pedro, cheio de entusiasmo. "Precisamos nos unir!" Assim, Ana sentiu um calor percorrer seu corpo. Aquela atmosfera pulsante parecia diferente, e a dúvida que havia antes se dissipou um pouco. No entanto, mesmo entre o apoio reforçante, Ana ainda sentiu olhares críticos a pesarem sobre o grupo. No fundo do auditório, um grupo de estudantes se inclinou e começou a cochichar novamente. Ana sentiu um arrepio na espinha. Podemos não estar sozinhos nessa. Eles podem não entender, mas assim como nós temos nossas vozes, eles também terão que ouvir as nossas. Clara insistiu, enquanto enterrava sua determinação nas frases. Mas enquanto a reunião seguia, uma luz chamou a atenção de Ana. Era uma câmera da equipe de produção da escola, que tinha chegado para cobrir as histórias e a reação dos alunos. O coração dela disparou. O que isso significaria? A ideia que estavam concretizando estava prestes a ser escrutada de uma maneira que ela nunca esperou. E se isso não sair como planejado? E se a mudança se tornar uma armadilha? Questionou Ana para si mesma, enquanto a adrenalina subia novamente. Tudo parecia fora de controle, mas também havia a sensação de que o destino estava prestes a dar uma guinada. A verdadeira prova estaria para chegar. Estariam eles prontos para enfrentar a verdade que se desvelaria diante de seus olhos? Ana sentia o frio na barriga enquanto as luzes do auditório se apagavam, criando um cenário de expectativa e incerteza. Era o momento em que o que haviam planejado começaria a ganhar vida. A plateia estava cheia, pais, alunos, professores e até a diretora. Todos ali, reunidos pela curiosidade e pela promessa de ouvir as vozes que muitas vezes eram ignoradas. Os primeiros alunos levantaram-se, com nervosismo, começaram a compartilhar suas histórias. Cada relato era uma peça do mosaico daquela escola que, por muito tempo, havia sido vista apenas como um espaço de regras e normas. Ana viu lágrimas nos olhos de alguns pais,
Pessoas que agora reconheciam que seus filhos também enfrentavam batalhas similares às que ela mesma havia enfrentado. Pedro, com seu jeito naturalmente entusiástico, capturou a atenção de todos. Vivemos aqui não apenas para estudar, mas para ser ouvidos. E se fazemos parte deste lugar, deveríamos ser uma parte ativa dele. Sua voz ressoava como um convite à mudança. A sala pareceu vibrar com cada palavra, o apoio crescendo como um eco. Ana olhou para Clara, cheia de admiração. Ela sempre soubera que a energia de sua amiga era transformadora, mas naquele momento, Clara se tornava um farol de coragem para todos. Mesmo nas sombras da incerteza, Ana acreditou que era possível mudar a dinâmica da escola. Quando o grupo de alunos mais céticos se levantou para interromper, um silêncio pairou. Era a vez da confrontação, o teste real de resistência daquela nova união. Vocês acham que estão fazendo a diferença? Isso é só teatro, a escola não vai mudar. Gritaram em coro. Aquele grito parecia uma lanterna, tentando iluminar o que muitos temiam: sentir o medo de que nada realmente mudasse. Antes que o clima de desânimo se instalasse, Ana respirou fundo e tomou coragem. Estamos aqui porque queremos um espaço onde todos se sintam bem-vindos. É hora de parar de lutar uns contra os outros e começarmos a lutar juntos. Sua voz era genuína, carregada de um clamor por unidade. O público começou a aplaudir, e o apoio se estendia além dos alunos presentes. As palavras estavam sendo ouvidas. Se cada um de nós trabalhar junto, podemos criar um futuro melhor. E sim, isso começa aqui, hoje. A garra presente na sala crescia, e Ana sentiu que, mesmo os mais críticos, começavam a perceber a força daquela nova mensagem. Finalmente, a diretora se levantou. Ela parecia ter refletido sobre tudo o que ouviu. Todo este processo é um convite à mudança. Não vamos desviar dos desafios, mas sim enfrentá-los juntos, proclamou, e seus olhos repletos de sinceridade falavam mais do que as palavras. Vamos começar a formar um grupo que represente as vozes de vocês e que, em conjunto, trabalhará para uma escola melhor. Pela primeira vez em muito tempo, Ana viu um vislumbre de esperança se acender naquelas expressões preocupadas. O auditório explodiu em aplausos. O sentimento de unidade era palpável. As conquistas começavam a tomar forma. Depois daquela noite, algo mudou. As reuniões do novo comitê que haviam proposto começaram a ocorrer com frequência. Cada um trouxe suas experiências, e juntos, uniram-se para criar um espaço onde todas as vozes pudessem ser ouvidas. Ana sorriu ao perceber que o brilho nos olhos das crianças se fortalecia a cada encontro. Elas não eram mais apenas alunos, estavam se tornando líderes e defensores de suas próprias histórias e de suas amizades. Clara, sempre ao seu lado, era a força inspiradora que aquecia o grupo com novas ideias. O que antes parecia um sonho distante agora se transformou em uma realidade. O auditório, que havia sido palco de momento de tensão, tornou-se um símbolo de transformação. Ali, muitos descobriram que a luta pela mudança valia a pena. E em meio a tudo isso, Ana olhou para as crianças e lembrou-se das palavras da avó: a esperança é uma chama que nunca deve se apagar. A chama estava acesa, e ela estava determinada a alimentá-la. Todos juntos, desenharam um novo futuro. O medo e a dúvida, antes predominantes, agora se tornaram força motriz para a luta. Novas histórias foram contadas e vidas foram transformadas. A jornada não terminava ali, mas Ana sentia que era agora, quando a esperança se unia à ação, que o coração pulsava verdadeiramente feliz. A mudança era apenas o começo, e ela estava ansiosa para ver até onde essa nova energia poderia levá-los. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso realmente ajuda. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem o quanto é importante apoiar o canal através dessas ações.